Olá, irmãos em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Edilberto Diniz, filho de Epaminondas Diniz, um dos fundadores desta Igreja Cristã Evangélica de Breves. Para mim é um privilégio dar este testemunho. Começou no ano de 1947, com a chegada dos missionários, Sr. Roberto Cunningham e sua esposa, Rosemary Cunningham, na lancha O Colaborador. Foram morar numa casa muito simples, próxima ao Curro Velho, na cidade de Breves. Meu tio, Felisberto Diniz, comovido com a situação deles, numa casa, uma moradia muito simples, ele e sua esposa sensibilizaram, foram tocadas pelo Espírito Santo em ceder a sua residência para os missionários morarem e foram morar com meu pai, Epaminondas Diniz. Eu era um garoto, meu tio, meu pai, sempre contavam as histórias dos primeiros dias desta igreja, de fundação deste trabalho aqui em Breves. Os primeiros cultos foram realizados na casa do meu tio Felisberto, do meu pai, nas casas dos convertidos e em tendas espalhadas pelas ruas da cidade. Era muito rústica, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, era muito difícil. Foi muito difícil, a cidade era muito católica, muito religiosa e houve uma perseguição muito grande. Quando os cultos eram realizados, eram cortadas as cordas das tendas, jogavam pedras nos missionários e nos ouvintes. Foi nos primeiros cultos, né? Meu tio Felisberto Diniz, meu pai Epaminondas, aceitaram Jesus Salvador, conjuntamente com a minha mãe Luciana, e depois de um a um, toda a família Diniz foi se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. O terreno da igreja não foi muito fácil, mas foi através do prefeito à época, o seu Américo Brasil, ele cedeu esta propriedade para ser construída a igreja, o templo. Foi uma perseguição muito grande, porque ele, quando resolveu ceder o terreno para construir, houve uma perseguição política, religiosa. Quando colocava os esteios para fazer o templo, pela madrugada, à noite, os esteios eram roubados, serrados e levados para que não construísse a igreja da época. O Sr. Roberto Cunningham pensou em fazer um internato evangélico Amazônia para atender as crianças da cidade, as crianças ribeirinhas, uma educação religiosa, porque as crianças eram praticamente analfabetas, eram crianças pobres, necessitadas, crianças que lá se alimentavam, café, almoço, janta, roupa, educação total. O pastor Roberto Cunningham foi o pastor da igreja, e fundador e diretor do internato evangélico Amazônia. Ele é grande educandário, que inclusive eu estudei no internato evangélico Amazônia, juntamente com todas aquelas crianças da época na cidade de Breves. Um trabalho muito importante, um trabalho muito grande. Foi por isso que houve a perseguição muito grande na cidade, porque a Igreja Católica não queria. Os missionários fizeram este trabalho e foi uma coisa muito grande, muito importante. Uma igreja organizada e o internato já pronto, ele sentiu a necessidade de um pastor
um pastor brasileiro, um pastor nacional, para pastorear a igreja de Breves. E se pensou no pastor Paulo Monteiro. Depois de alguns anos, no ano de 1957, o pastor Paulo Monteiro assumiu o pastorado da igreja e foi o primeiro pastor brasileiro a pastorear a Igreja Cristã Evangélica de Breves. Meu pai, Epaminondas, meu tio Felisberto foram fundadores do trabalho, mas foram grandes cooperadores, foram diáconos, professores da EBD, tiveram a visão evangelística de sair na cidade para falar do Evangelho. Fizeram a obra até no final da década de 60, quando se mudaram para Belém do Pará. Para mim foi um grande privilégio aprender com os missionários, aprender com meu pai, aprender com meus tios e aprender também com o primeiro pastor que foi convidado para a igreja. Para mim foi um grande privilégio em servir esta igreja como professor da escola dominical, como diácono, como moderador da igreja e também uma parcela de evangelizar e contribuir com esta obra até 1988, quando me mudei para Belém. Eu tenho muitos nomes na minha mente. Quero pedir desculpa para alguns nomes que se eu esquecer, se eu não citar. Não posso esquecer de muitos irmãos que contribuíram para a fundação e manutenção dos primeiros anos desta obra. São eles, João e Rosa Amélia Cardoso, Ana Nova e Filhas, Cesarina Pacheco, Cego Tobias, Alice Cardoso, Manuel Ferreira, Sofia Silva e seus filhos Filíntrio e Domingos, Santinho Vale, Alberto Leite, Marcel Corcovado, Osorino Castro, Jorge Rezende, Amado Lobo, minhas tias, Eunice e Eurídice Diniz, Dona Josefa Diniz, minha mãe Luciana, minha avó Joaquina Diniz, Nazaré Diniz, esposa do tio Felisberto Diniz. Quero mostrar para esta igreja, com muito carinho, algumas fotos do início do trabalho. Esta foto aqui é dentro do templo antigo, inclusive estávamos usando com luz de Petromax. Esta outra foto aqui no lateral da igreja, ainda com a torre, na parte lateral da igreja, com todos os irmãos no dia de culto numa escola dominical. Esta outra foto aqui é do Internato Evangélico Amazônia, onde morava o missionário Roberto Cunningham e sua família. Esta outra foto aqui é da lancha Maranata, que serviu muito à igreja de Breves na evangelização com os ribeirinhos até Portel. Esta outra foto aqui é um cartão que o missionário Roberto e sua esposa mandou para o meu pai, felicitando o dia de Natal para ele. Eu tenho aqui 2 folders que eu quero mostrar para a igreja do Internato Evangélico Amazônia. Quero mostrar esta foto. É o primeiro templo em madeira com sua torre de alumínio. Nesta foto está eu e mais um irmão em Cristo Jesus. Está aqui em minhas mãos o meu certificado de batismo, que eu me batizei aqui nesta igreja no ano de 1961. Finalizo este testemunho dizendo que sou muito grato a Deus pelo privilégio de ser herdeiro dos fundadores e pioneiro desta grande obra, bem como de me ter convertido e batizado nesta igreja. Aproveito a oportunidade para desafiar esta amada igreja em se empenhar para evangelizar o povo brevense, como nossos missionários e antepassados assim fizeram. Parabéns, Igreja Cristã Evangélica de Breves, pelos seus
76 anos. Para a amada igreja, eu deixo esta meditação da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta palavra é viva e eficaz. Esta semente plantada para esta igreja, pelos missionários e fundadores, ela vai continuar dando muitos frutos para a glória de Deus. No amor de Cristo Jesus, Edilberto Diniz.